Eu vou colocar um voltímetro na saída para ver a variação de tensão daqui. Essa variação de tensão no resistor de carga, entre o resistor de carga e a válvula. Veja só, a válvula, falando grosseiramente, é como se ela fosse um potenciômetro, onde o cursor do potenciômetro é a grade. E quando eu deixo passar mais ou menos corrente, na verdade eu estou variando a resistência interna. Então eu tenho um divisor resistivo entre a válvula e o resistor lá em cima. Isso aqui é um divisor resistivo. A válvula é o resistor variável, esse outro é o resistor fixo. Como esse é resistor variável, se eu alterar, naturalmente vai alterar a tensão que está em cima da válvula. Vamos ver quanto que isso está alterando. Nessa condição, menos 1,4 de tensão de grade, eu acabo tendo 148 volts na placa com essa corrente. Se eu variar a tensão de grade, eu abaixei um pouco. Na verdade, eu trouxe ela mais próxima do zero. A corrente aumenta, essa tensão cai. Está menos 1,3. Eu vou pôr em menos 1. Olha lá. Eu trouxe para menos 1, a válvula conduz mais. Essa corrente aumentou. Como essa corrente aumentou, esse resistor aqui, modo de dizer, né? Esse resistor que é a válvula, abaixou a resistência. Com isso, a diferença de potencial entre anodo e catodo diminuiu, foi para 125 volts. Mais um pouco, eu vou diminuir de menos 1 para menos meio. À medida que eu diminuo aqui, essa tensão eu trago mais próxima do zero. Na verdade, a tensão está subindo, né? Ela está indo para zero, ela está subindo. À medida que ela vai indo mais próxima do zero, essa tensão vai caindo. Veja lá. Menos meio, 96 volts de placa. E a corrente aumentou para 1 mA. Tudo bem? Se a tensão está subindo, porque ela está negativa, ela tá baixa, né? A tensão está subindo. Indo para zero, a válvula conduz mais e essa tensão cai. Mas veja só. 96 volts, meio volt. Eu vou subir para 1. Subir para 1. Aqui subiu, ou caiu, né? Depende do ponto de vista. Caiu meio volt. Aqui subiu 30 volts. Arredondando 30 volts, porque foi de 96 para 125. Meio volt de variação aqui provocou 30 volts de variação aqui. Isso é a amplificação. Uma pequena variação de tensão de grade provoca uma grande variação de tensão de placa. A corrente nem varia tanto, mas a tensão variou bastante. Eu vou fazer a tensão ir para menos 1,5. 125 menos 1,5 foi para 153. Já subiu menos que 30 volts. Isso mostra que a válvula não é linear, tá? Nem a válvula é linear. O pessoal que fala, a válvula é linear, transistor não. Não é assim. Não é essa a história. Vamos dizer, a válvula é menos torta. A curva característica da válvula é mais interessante para analógico do que a curva do transistor. E o transistor ainda tem a questão da barreira de potencial, que ele precisa aí, em média, aí, coisa de 0,5, 0,6 volt para começar a conduzir. E a válvula não tem barreira de potencial. A válvula permitiu que passe, vai circular a corrente. Ela não tem barreira.